como os reforçadores funcionam em nosso cérebro? Por que a punição não é mais utilizada na aba atualmente? Porque os reforçadores funcionam, é isso, né? Isso, porque como os reforçadores funcionam no nosso cérebro e por que a punição não é mais utilizada na aba? Legal. Bom, eu vou explicar primeiro o que é um reforçador, né? Porque senão as pessoas quem não estiver habituado não vai entender. Reforçador, pessoal, talvez seja a palavra reforço que mais se utiliza na análise do comportamento, né? Eu diria assim que é um pilar da análise do comportamento. O que é reforço? Eu vou explicar o reforço positivo porque ele é o mais fácil, tá? Então, o que é reforço positivo? É quando você introduz alguma coisa no meio e o fato de você ter introduzido essa coisa no meio aumenta a chance daquela resposta acontecer de novo. Como eu falei para vocês, a análise do comportamento ela tem o seu palavreado que torna as coisas um pouco mais difíceis, mas agora eu vou dar um exemplo que vocês vão ver que é tudo fácil. Eu fico na frente de uma pessoa, eu tô aqui e a Dani tá ali. Aí eu falo, e vamos supor que a Dani adora chocolate. Ela adora chocolate. Aí eu tô com uma pilhinha de chocolate aqui do meu lado. Aí eu tô na frente dela e eu falo assim, ergue a mão direita. Quando eu ergo minha mão direita, ela ergue a mão direita. Aí o que eu faço? Eu pego um chocolate e dou na boca dela. Aí eu falo de novo para ela, ergue a mão direita. Ela ergue a mão direita, eu dou um chocolate na boca dela. Ergue a mão direita, ela ergue, eu dou um chocolate na boca dela. Aí o cérebro dela começa a parear essas duas coisas. Ela copiou o que eu fiz, ergueu a mão direita, eu falei, ela ergueu a mão direita, eu dei um chocolate. Vocês concordam comigo que a próxima vez que eu falar ergue a mão direita, a chance dela erguer a mão direita é muito alta. Por quê? Porque o cérebro dela pareou isso com uma sensação de prazer. Ela ergue a mão direita e ganha o chocolate. Agora vamos mudar. Então isso é o reforço positivo. Agora vamos mudar. Vamos fazer uma punição. Eu chego para ela e falo assim, Linda, ergue a mão direita. Quando eu ergo a mão direita, ela ergue, eu dou um tapa na cara dela. Aí ela baixa a mão. Aí eu falo assim, ergue a mão direita. Ela ergue a mão direita, eu dou um tapa na cara dela. Ela baixa a mão. Na terceira vez que eu falar ergue a mão direita, ela ergue só um pouquinho assim. Eu dou um tapa na cara dela. Na quarta vez que eu falar ergue a mão direita, ela não ergue. Tá certo? Por quê? Porque o cérebro dela pareou aquela resposta com apanhar. E apanhar não é prazeroso. Tá certo? O que é, minha flor? Que você tá rindo? Não é boa essa explicação? Essa explicação é fácil de entender. Eu recebi um impacto emocional agora. Não é? Eu estou explicando uma forma fácil para a galera entender. Muito bem. Aí então o comportamento da Dani foi punido e ela para de erguer a mão direita. Então, reforço positivo, gente, é isso. É quando você tem uma resposta, aquela resposta ela leva uma consequência que ela aumenta a chance daquilo acontecer de novo. Daí a gente diz que o comportamento foi reforçado, ele vai acontecer de novo. Muito bem, isso é mais ou menos óbvio, né? Todo mundo é quase que intuitivo isso. Se você dá alguma coisa boa, a pessoa vai fazer mais daquilo. Percebam que essa história do reforço positivo, na análise do comportamento, a gente pode reforçar um reforçador tangível, por exemplo, dando realmente um chocolate, ou dando o tablet para a pessoa e tal, mas não precisa ser assim. Você pode fazer um reforço social, você pode dar um elogio. Entendam que o comportamento humano ele é gerenciado por duas grandes forças, por aquilo que te reforça e por aquilo que te pune. Nós agimos assim o dia inteiro sem a gente perceber. Eu chego em casa, por exemplo, e minha mulher fez janta. Aí eu sento e a janta tá uma delícia. Eu falo, nossa, mas essa comida que você fez, linda, isso aqui tá uma delícia, eu adorei, muito obrigado e tal. Você entende que amanhã provavelmente vai ter janta de novo? Mas se eu chego em casa, ela faz a janta, eu como e falo assim, meu, puta lixo, não dá pra comer isso aqui não, meu. Levanto e vou embora, amanhã provavelmente não vai ter janta, tá certo? Então, tudo na nossa vida, ela depende dessa mediação entre reforçamento e punição. Qual é a questão? A questão é que os estudos mostram que punição... Veja, não é verdade isso que eu já ouvi muita gente falar, que punição não modula comportamento e por isso nós não usamos, isso não é verdade. Punição, em muitas vezes, modula o comportamento, sim. Só que há questões que estão muito acima disso. Por exemplo, questões éticas. Você não pode bater uma pessoa, numa criança, para ensinar coisas a ela. Então não tem cabimento. A punição ela pode transformar o cara que pune em aversivo e rapidamente ela para de ter efeito. Muitas vezes a punição só tem efeito mediante o agente punidor. Quando você tira o agente punidor, desaparece. Dou um exemplo para nunca mais vocês esquecerem. Eu pego o meu revólver aqui na minha cinta e ponho na cabeça da Dani. Enquanto eu tiver com o meu revólver na cabeça dela, ela vai fazer tudo o que eu quiser.
Mas daí eu pego, ponho meu revólver na mesa e viro as costas. O que ela vai fazer? Pegar o revólver. Ela vai pegar o revólver e atirar em mim. Ou seja, ela mudou o comportamento? Não. Enquanto o cérebro dela, o sistema amigdaliano, estava sob a influência do medo, ela fez o que eu queria. Mas no primeiro momento que ela deixou de estar sob a influência do medo, ela pegou o revólver e atirou em mim. Isso é uma prova que o estado de medo não muda. Você quer outra? Quando você pergunta a uma pessoa assim, tu apanhou quando você era criança? Apanhei um monte. Toda hora meu pai me batia. Por quê? Porque apanhar não muda o comportamento. Se apanhar mudasse o comportamento, teu pai te batia uma vez quando você tinha 10 anos de idade e você ficava bonzinho o resto da vida. Entendeu? O aluno que fica quieto na sala de aula quando o professor fala para ficar quieto, né? Só aquela olhadinha assim, aquele olhar 43, o professor virou, voltou a conversar. Começa. Você quer outro exemplo típico? Radar de estrada. Você acha que o radar de estrada funciona? A pessoa só breca o carro quando vê o radar, porra. Passou o radar, ela acelera. Por quê? Porque como você está sob o efeito da punição, aí você muda o seu comportamento. Nos Estados Unidos, por exemplo, o radar é diferente. Você tem um radar aqui, ele calcula a média de velocidade entre os dois. Ou seja, se você quer dar o migué de desacelerar e acelerar o monte aqui quando você passa no outro radar, o radar calcula a tua velocidade, pau, você toma multa do mesmo jeito. Porque todo mundo sabe que isso não funciona, né? Bom, mas e o reforço? Como que ele funciona no cérebro? Isso é uma coisa muito interessante. Existe um pedacinho do cérebro que a gente chama de feixe prosencefálico medial. O feixe prosencefálico medial é um cordão nervoso que ele termina na parte lateral do hipotálamo, que é uma glândula que a gente tem lá. Então, o feixe prosencefálico medial termina na porção lateral do hipotálamo. O que é o reforço? O reforço é quando você faz alguma coisa para alguém e esse feixe prosencefálico medial, ele aumenta a quantidade de energia elétrica dele, portanto ele estimula mais a porção lateral do hipotálamo, e a porção lateral do hipotálamo tem uma atividade dopaminérgica altíssima e ela gera prazer. Então, quando eu dou chocolate na boca da Dani porque ela ergueu a mão, não tem nada a ver com o gosto do chocolate aqui, que sentiu prazer porque gosta de chocolate. Tem a ver que isso ativou eletricamente o feixe mesencefálico, o feixe prosencefálico medial, e isso estimulou o hipotálamo. É isso que na neurociência a gente entende como prazer. É por isso, gente, que vou dar um exemplo que é clássico na neurociência: sadomasoquismo. Sadomasoquismo, a pessoa não gosta de apanhar. Por quê? Porque quando você dá um tapa nela, ela ativa o feixe prosencefálico medial. E aí o cérebro dela confunde o que para a média das pessoas é dor, para aquele cérebro é prazer. Essa é a origem do sadomasoquismo, por exemplo. Uau. Uau, uau, uau.